Hoje eu vim falar de processos. Nesse caso, eu vim falar de processo criativo de criação de um personagem. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar sobre isso, principalmente quem é atriz, quem é ator, vai entender bem do que eu tô falando. Hoje eu vou falar de um trabalho que lançou na semana passada e que eu tenho orgulhos múltiplos dele, que é o clipe do Grupo Arruda pra Oxóssi dançar, que já tá aí na rede, viu? E nesse clipe eu fiz uma participação especial como um pássaro. Sim, foi isso mesmo que você ouviu, um pássaro. Ah, Letícia, mas e aí, pra fazer um pássaro precisa ter todo um trabalho de criação? Bom, gente, aí cada um trabalha do jeito que quiser, eu trabalho assim e é desse processo que eu vou contar pra vocês. Como eu disse, esse foi um trabalho que me deu orgulhos múltiplos, porque além de produzir junto com a Gabriela, que é minha parceira na Desgrama Filmes, eu também fiz assistência de direção, atuei fazendo essa participação e ainda trabalhei na finalização do clipe. Eu que fiz a cor dele. Mas voltando aqui agora pro processo de criação desse personagem. No início do ano, esse trabalho com o Grupo Arruda apareceu pra gente, foi assim uma loucura. A gente ficou mega empolgado. Então a gente teve uma reunião ali de equipe da Desgrama Filmes pra pensar roteiro, pra pensar as ideias, pra articular como que a gente ia fazer isso. E agora eu não vou lembrar muito bem como é que aconteceu, se foi eu que pilhei de deixa que eu faço, ou se foi a Gabi já me conhecendo que falou, vai lá Letícia, vai lá, faz. Enfim, as duas pilharam juntas, eu principalmente, e topei fazer. Então a partir daí eu comecei esse processo de criação. Como é que foi? Eu aqui em casa, nesse quarto aqui mesmo, comecei a testar o meu corpo em movimentos. E aí eu sempre gravava tudo que eu tava testando, porque, enfim, eu precisava ter essa troca com a Gabi. Eu precisava saber o que ela estava esperando também de mim na hora que a gente fosse gravar. E aqui, lembrando de uma grande professora, mestre minha, Ana Teixeira, é uma coisa que eu levo isso pra vida. Eu sozinha em casa, eu sou a melhor atriz do mundo, Não querida. fala comigo! Mas por que psiquiatra? Sou a melhor cantora. Do quê? O que? Canta horrores. Só que quando entra o olhar do outro, é que a coisa acontece. No teatro, principalmente, é assim, né? Quando você vai no teatro, o ator que tá lá no palco, ele precisa desse olhar do outro que tá ali na plateia. E no audiovisual também não é diferente, porque querendo ou não, eu tô aqui de frente pra uma câmera, a câmera, ela se torna um outro olhar. Querendo ou não, tem uma pessoa ali atrás, hello, Gabriel, que tá me ajudando nisso tudo. Então, assim, acaba sendo um olhar do outro. E a gente precisa acostumar a trabalhar com esse olhar do outro, com essa troca, né? Pelo menos eu acredito muito nisso, assim. Eu preciso ter essa troca com quem eu tô trabalhando. Foi fundamental, porque foi a partir daí que a gente começou a entender quais eram os movimentos que esse pássaro poderia fazer. Porque ele era um pássaro, mas ele também era humano, né? É o meu corpo, então eu não sou bicho, eu sou um serzinho humano. E aí a gente também começou a entender que não é um pássaro qualquer, lindo, leve, que vai correr, voar e fazer várias coisas. Ele é um pássaro pernicioso, né, Gabi? Gabi ama essa palavra, eu precisava falar ela aqui nesse vídeo. Ou seja, ele é um pássaro do mal, ele faz mal às pessoas, ele fez mal na nossa história, a gente tá contando isso ali, né? Então, qual era essa energia que eu tinha que colocar pra poder fazer os movimentos dele? Um outro exemplo de como essa troca foi fundamental é porque eu, nas minhas piras aqui em casa, eu piro, tá? Eu viajo, eu gosto de estar aberta pra testar absolutamente tudo. Pra mim, tudo é possível até que alguém fala assim, Letícia, menos. Então, eu vou testando. E aí eu lembro que nesses meus testes, eu tinha uma coisa, né, de bater a asa, que eu amava fazer um movimento de bater a asa. Eu dava um pulo e caía assim no chão, e aquilo pra mim era quase um rasante. Então eu comecei a falar pra Gabi, Gabi, e se eu fizer um rasante? Pausa para essa mensagem que Gabi me mandou, morrendo de rir de mim. Que é tipo, gente, não tem como, Letícia. A gente tava indo pra uma locação que a gente não conhecia muito bem. Então a gente tava com pouco tempo, era essa a verdade. Então a gente tinha que estar muito certo do que a gente ia fazer. A gente não tinha tempo pra chegar lá e fazer testes de movimento. Não dava. Gabi me trouxe essa realidade aí, né, de produção, de direção. Letícia, não vai ser assim, calma. E aí, então, foi quando eu fui mais objetiva nos movimentos, sabe? Eu fui ali mais concisa, e que foi a melhor coisa que eu fiz. E aí, seguindo nesse processo de criação, na semana da gravação, a gente teve a prova do figurino. Primeiro, pausa, que a Gabi me aparece aqui em casa com a cabeça do pássaro. Gente, Me passa a cabeça do pássaro? Não, eu vou mostrar pra vocês a cabeça do pássaro. Olha isso aqui. Gente, a Gabi é muito artista, sério. ela fez todo o encaixe pra poder caber na minha cabeça. São cascas de árvore, mas assim, Gabi foi pegando muita coisa do chão. Olha isso que lindo. Eu vou até... Enfim, sou muito emocionada, não me aguento. Essa cabeça já me fez surtar
matar, porque eu já comecei a testar o que eu conseguia fazer dos movimentos que eu estava testando junto com essa cabeça, porque vocês viram que é uma coisa que é grande, né? Ela é volumosa, então é uma outra coisa. No outro dia, se eu não me engano, no mesmo dia, o Vitinho, meu grande amor, Vitor Dargães, ele arrasa. Gente, ele arrasa na arte, no figurino, em tudo. Ele é foda. Ele chegou aqui e começou a falar pra mim o que ele tava pensando do figurino do pássaro. E ele me enrolou nos panos pretos porque ele não queria que ficasse em evidência um corpo de mulher, né? Que é isso que eu sou. Ele queria que desse essa misturada nessa imagem. Então esse pano preto foi criando uns volumes, ele foi me amarrando. E isso foi muito maneiro, porque ele fez isso numa perna minha, ele amarrou a perna inteira. E eu lembro que na hora eu amei aquilo, eu falei, caraca, eu preciso usar isso que ele botou no figurino aqui nessa perna. Meus ensaios me veio uma coisa meio Nemo, que tem a nadadeira menor, ele tem mais dificuldade pra nadar, tem que fazer mais forças, né? Aí eu fiquei com isso na cabeça. Então quando eu fui testando os outros movimentos pra fazer o pássaro, pra fazer o voo, pra tudo, eu queria usar isso de alguma forma. E foi maravilhoso, foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu criei um bater de asas e um pulo em que a perninha dá uma tremidinha, assim, sabe? A Gabi amou. Acabou virando a marca registrada do meu pássaro. E aí, lá no dia da gravação, a gente chegou, Vitinho me arrumou, mas até consegui amarrar tudinho, assim, os panos em mim, foi um tempo, como vocês estão vendo aí. Aí começa a parte maneira também do processo. Foi colocando as unhas do pássaro. Ó, até me arrepio de lembrar. Foi passando sangue, foi me sujando de terra. Gente, só isso já traz toda uma outra energia, sabe? Ali naquele momento eu já vou deixando de ser Letícia e passando ali a ser pássaro, né? E é isso. Eu queria muito compartilhar isso com vocês porque eu amei fazer esse pássaro. Foi uma experiência diferente de tudo que eu já tinha feito. Uma experiência gostosa, sabe? De diversão, porque era num lugar tão lúdico pra mim, mesmo, né, com a história e tudo mais, mas eu levei pra um lugar lúdico em que eu realmente pude me divertir muito fazendo isso, que é o que eu mais amo na hora de atuar. E é isso, o clipe tá lá no YouTube. O resultado do pássaro eu deixo aqui a seguir, mas vão lá ver o clipe inteiro, hein? Até mais!